Fala galera, não poderia deixar de me manifestar, dizer o meu apoio ao Bolsonaro e colocar alguns temas aí, algumas coisas que a gente tem escutado na internet. Muita gente, vou votar em branco, vou votar em nulo, não querendo assumir a responsabilidade de depois ter votado num candidato errado. Ok, é um direito seu, não quer votar, vota em branco, vota em nulo. Só que não fica falando mal, denegrindo, falando mal dos outros candidatos. Você não vota em ninguém, você não tem candidato. Você não tem candidato, você não tem que falar nada, você não tem que reclamar. O que os outros decidirem, você tem que acatar e aceitar sem reclamar. Ou então, tome um partido, tome um lado, defina o seu voto, vote em um candidato, tá? E assuma a sua responsabilidade. Votou errado? Beleza, mas assuma a responsabilidade. Não fique em cima do muro, não, tá? E outra coisa, vai estudar um pouquinho política, vai saber o que é política, o que é direita, o que é esquerda, o que é socialismo, comunismo, capitalismo, para você poder defender uma ideia que seja o que seja o comunismo, mas que você entenda do que você está defendendo. Porque tem gente vomitando, falando um monte de merda aí, que você vai conversar alguma coisa com a pessoa não tem argumento nenhum, ela nem sabe do que ela está falando. Ela está repetindo o que ela escuta e ela vai repetindo sem base nenhuma, sem argumento nenhum. Então vai estudar o que é direita, o que é esquerda, tá? Por falar em direita e esquerda, creio que nunca houve direita no Brasil, né? A direita que eu vejo que teve em 90 e 94 foi o Dr. Enéas, que foi um dos caras mais inteligentes que o Brasil já teve e foi considerado como louco. E hoje eu vejo que o louco é eu, o tonto é eu de não ter acreditado nele. Mas na época eu não votava ainda, né? Mas a gente sempre comprava o que a mídia vendia, né? Então nunca houve direita e esquerda, tá? Desde 64, não quero entrar na história lá atrás, mas desde 64, 19 de março de 64, começaram os protestos contra os comunismos, querendo implantar uma ditadura de esquerda, o governo de João Goulart e Tancredo Neves, tá? Então vamos estudar um pouquinho lá. O povo foi para a rua pedir a intervenção militar. O povo pediu a intervenção militar. São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, na época, foi a maior concentração de pessoas. Rio de Janeiro concentrou 1 milhão de pessoas na rua. São Paulo com a marcha com 500 mil pessoas. Então vamos estudar um pouquinho, tá? Vamos estudar um pouquinho o que é a história, tá? O povo foi na rua, pediu a intervenção militar, tá? Das Forças Armadas. A luta era contra o comunismo, tá? Vai estudar. O exército não tomou o poder à torto e direito por nada, porque resolveu tomar o poder. O povo clamou pela intervenção para livrar o país do comunismo. As pessoas começaram a entender o que era o comunismo e não aceitaram, tá? Então, em 1º de abril, houve a intervenção militar a pedido do povo. 1º de abril de 64. A partir daí, busque tudo que foi construído até 85, quando o exército entregou o Brasil. Busque tudo que foi feito, universidades, rodovias, estradas, tudo que foi feito, tá? Hoje, depois que o exército entregou em 64, em 85, ficou de 64 a 85, depois que ele entregou, não foi construído mais nada. Nem reformar os prédios que foram construídos, a esquerda não conseguiu. Aí em 85 tiraram do Tancredo em 64, depois entregaram para o Tancredo em 85. Tá? Então eu estou falando aqui a grosso modo, pode ser que eu tenha alguns erros aí, alguma coisa, mas vamos estudar um pouquinho, tá? De 85 para frente, aí depois Collor, Fernando Henrique, todos essa falsa direita, essa falsa esquerda, essa falsa briguinha, todos eles são socialistas, todos eles a intenção é de implantar o comunismo e perpetuar no poder. Então vamos estudar um pouquinho antes de sair falando merda, sair falando um monte de asneira, de abobrinha, sem conhecimento, tá? Hoje, o único candidato de direita cristão, que defende família, que defende princípios, é Bolsonaro. Não adianta, você pode não gostar dele, porque ele é homofóbico, ele é isso, ele é machista. Você é machista? Você quer um marido? Vai procurar um marido.
Eu não quero um presidente de mimimi, de conversinha, de discursinho bonito. De discursinho bonito, a esquerda é o que mais sabe fazer. Olha a merda que fizeram com o país, olha a situação que tá. Então nós precisamos de um cara firme, de um cara de postura, que não se vende. Ah, mas o Bolsonaro faz 30 anos que tá na política, faz 30 anos e não tem um caso de corrupção. Então presta atenção, gente, vai estudar, para de falar merda. Eu nunca vi tanta merda na minha vida. De pessoa falando, e o problema, as pessoas falam sem saber, falam sem conhecimento. Então vão estudar um pouquinho, vão saber o que é capitalismo, tá? O que é socialismo, tá? E se você não tem coragem de manifestar o seu voto, fica quietinho na sua casa, tá? Porque a gente tá fazendo campanha de graça pro Bolsonaro, entre aspas. Porque a gente tá correndo risco, usar uma camiseta dessa, a gente corre risco na rua. Colocar um adesivo no carro, a gente corre risco na rua do carro ser riscado. Então a gente não está fazendo campanha de graça não, a gente está lutando pelo Brasil. Então se você não tem coragem, fica quietinho na sua casa. Fica em cima do muro aí. Aí o lado que ganhar, você fala, eu votei no lado que ganhou. E é assim que muita gente faz, tá? Bolsonaro houve uma tentativa de homicídio contra ele e a mídia tá calada. Tá quietinho, tá? Olha o que aconteceu com a Marielle. 6 meses falando, e tá certo, tem que falar mesmo, tem que divulgar, mas por que não fizeram isso com o Bolsonaro? Então, gente, acorda, conheça um pouquinho, entenda um pouquinho o que é, entenda quem tá por trás, tá? Vê quem tá contra Bolsonaro, tá? Vê quem tá a favor, coloca na balança, tá? Ah, mas ele falou isso, eu não gostei, gente. Você não vai concordar com tudo que eu falo, eu não vou concordar com tudo que você fala. Qualquer outro candidato, você não vai concordar com tudo que ele fala, tá? Mas hoje, o Bolsonaro é um mal necessário, como foi a intervenção militar em 64. Foi ruim? Houve tortura? Que tenha. Na época, foi um mal necessário, tá? Foi um mal necessário. Eu sou a favor ou eu sou contra? Não importa. Mas na época foi o mal necessário. Hoje o mal necessário para acabar com essa bandidagem, para dar o primeiro passo, é o Bolsonaro. Não adianta. Não adianta. Pode espernear, pode chorar, pode fazer o que for. Ah, porque ele é racista, porque ele falou que o quilombola pesa não sei quantas arroba. Arroba, gente, vai estudar o que é arroba. Arroba é a mesma coisa que peso. Só. Não é peso de animal, não é peso de nada, é peso. Assim como alqueire e hectare. Equivale a terras. Então, vai estudar um pouquinho. Vai procurar pelo menos a pesquisar o que você está falando. Se você for falar mal do Lula, que está preso lá com 200 processos nas costas, vai falar alguma coisa dele, pesquisa se o que você está falando é verdade. Pra você não sair falando merda. Pra você não sair vomitando coisa que você não sabe. Pra depois ficar passando vergonha. Vai estudar quem que é o vice do Haddad, que é uma declarada comunista, que é a Manuela Dávila. Então como você vai votar num candidato que tem um vice que é declarado comunista? Aí depois pra você sair gritando golpe? Ah, pelo amor de Deus, gente, tá faltando... chega a ser burrice. Chega a ser burrice, com todo respeito. Respeito quem vota em qualquer candidato. Mas sair falando, sair vomitando um monte de merda sem ter conhecimento nenhum, tá? Então vai estudar um pouquinho. Qualquer informação eu vou buscar. Eu também não sou espertão, não sou nada. Tô começando a estudar, começando a fazer um curso de direito agora, tá? Então tô gatinhando também. Só que tem que buscar a informação, tem que saber o que você tá falando. Não sair vomitando o que todo mundo fala pra rua aí, tá? Ah, porque você escuta a pessoa falar e você sai vomitando, aumentando mais ainda do que você escutou de uma mentira. Então olha o tamanho que vai dando a proporção. Aí você escuta uma merda de um artista, de uma cantorzinha de nada falando hashtag ele não. Você sai falando um monte de merda, tá? Pelo amor de Deus, gente, vai estudar um pouquinho, tá? O Lula... Ah, porque o Lula fez. O Lula caiu em 2002 numa expansão mundial no comércio, tá? Então a China começou a comprar tudo do Brasil e começou a entrar dinheiro pro Brasil, entrar. Então ele caiu de paraquedas. Como foi ele? Poderia ser qualquer outro candidato. A expansão iria acontecer, porque era o mercado mundial de 2002, 2003, 2004 até 2006. E aí ele começou a distribuir, começou a comprar o voto para ganhar a eleição, começou o Bolsa Família, ele aperfeiçoou uma coisa que já tinha, falou que criou, e o povo vai acreditando, sem pesquisar, sem buscar, sem saber. E sai repetindo. Hoje o cara é um dos maiores bandidos, tem uma quadrilha implantada lá dentro, e a hora que aparece um cara que não tem ficha suja, que é honesto,
Ah, mas o cara é isso, o cara é aquilo. O que vocês querem então, gente? O que vocês querem então? Ah, pelo amor, né? Falta um pouquinho de coerência nas coisas. Vamos botar a mão na consciência. Vamos entender o que está por trás disso. É muito mais do que votar no Ciro, na Marina, né? Em todas essas merdas de esquerda que tem aí, que todos são iguais e todos já deixaram claro que vão soltar o Lula. Então presta bem atenção no que vai acontecer se a esquerda ganhar. Presta bem atenção no seu filho na escola. O que eles vão ensinar pro seu filho? Para depois você não vir chorar no Facebook, não vir pedir intervenção militar, não vir arrepender de não ter votado no Bolsonaro, tá? Então vê tudo, vê todos os planos, todos os projetos de esquerda, vê o que é socialismo e comunismo, estuda e vota neles. Para depois você saber no que você votou e o que você escolheu, tá? Conheça o que é o capitalismo. O dia que vocês conhecerem o que é o capitalismo, a liberdade financeira, a liberdade para você montar o seu negócio e você evoluir, você crescer sem a intervenção do Estado, vai estudar um pouquinho o que é isso. E aí vocês vão se libertar dessa esquerda, tá? Então, ele sim, Bolsonaro sim, tô com ele, tamo junto e vamos até o fim. Lutar para tirar esses comunistas, essa esquerda do poder suja e corrupta. Um abraço e até mais.